Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Eu sou o Daniel Nonato, obrigado a vocês pela presença, pela paciência, pela sua audiência. Lembrando a todos e a todas que a gente inicia hoje com Tu és Senhor, Tu és meu pastor, Salmo 23, uma canção que marca a nossa história lá no ano de 98, quando a gente viu pela primeira vez e viu uma única vez o querido Papa São João Paulo II. Viu de perto. Lembrando a todos e ao vivo, lembrando a todos e a todas que hoje é sexta-feira, dia do Sagrado Coração de Jesus. Então começamos assim. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar. Junto às fontes de águas puras, repousando. E nessa nossa conversa cotidiana, a gente sempre deixa o espaço para a política. Alguém reclamou comigo de novo, que eu não posso falar. Senhores, nossa vida é feita também da política. E a gente olhou ontem, alguns fizeram o comentário, eu vi amigos dizendo: porque agora o governo perdeu no IOF. Percebe bem. A função do governo é criar a taxa de IOF. A função do governo é fazer aquilo que ele estava fazendo. Aí entra a Câmara e faz a pressão dizendo que tem que fazer corte de gasto. Beleza, concordo com a Câmara. Tem que fazer o corte de gasto mesmo. Não tenho nada contra o corte de gasto. Eu acho que nós temos uma máquina pública muito inchada, mas tem coisa que compete ao judiciário, tem coisa que compete ao legislativo e tem coisa que compete ao executivo. E agora se fala da possibilidade do atual presidente, né, o Lula Inácio, ir lá, né, para o STF, pedir para poder pautar quem tem razão, se é a Câmara ou se é o governo. Bem, a Câmara fala em economia, tudo bem, eu concordo. Mas, aí eu vou falar o mais que é interessante, como sempre eu falo, a Câmara votou o aumento de número de deputados. E outra coisa, como eu disse ontem, vai ser assim de forma gradual. Vai aumentar o número de deputados, vai aumentar o número de deputados estaduais e vai aumentar na base o número de vereadores. Ou seja, traduzindo, é um efeito cascata e quem diz que tem que economizar vai estar gastando. Mas é aquilo. O discurso é esse e a intenção aqui é queda de braço, ou seja, o lado da oposição já visualizando a campanha de 2026, já se fala claramente numa possível derrota do Lula. Inclusive a gente sabe muito bem, vamos ser autênticos, Lula não está muito bem das pernas, nem da cabeça, algumas coisas têm que ser ditas e não podemos negar, então talvez ele nem venha candidato. Mas deixa quieto, vamos nós para o evangelho do dia antes que alguém me processe. Bem, o evangelho de hoje, o pessoal ia ser bravo, quer processar. O evangelho de hoje, Lucas capítulo 15, versículo 3 ao 7, hoje nós celebramos a festa do Sagrado Coração de Jesus, também dia de oração mundial pelo clero, nosso clero, e quem não sabe o que é clero, é padre, diácono e bispo. Esses são os nossos clérigos, né? E a gente sabe que hoje a gente vai ler a parábola da ovelha perdida, que a gente já leu isso em outros momentos, por exemplo, a gente leu lá no 24º domingo do tempo comum, e lemos também quando ela está inserida dentro do contexto aí do capítulo 15, onde nós temos aí 3 parábolas, ou 3 ou 4, desculpe, a memória não está tão boa, mas eu vou lembrar aqui pelo menos de 3, né? A ovelha, a moeda e o filho pródigo. Então são 3 parábolas interessantes. Primeiro, a ovelha sai porque a ovelha geralmente não tem juízo, ela não enxerga direito, beleza. A moeda é um objeto, se perde, mas tem um valor. E o filho pródigo, ele se afasta e Deus deixa aí. Ou seja, são 3 momentos diferentes no mesmo capítulo. E a gente sabe muito bem que as imagens conhecidas do evangelho de pastor, deixa 99 para trás, é algo meio interessante. Se você tem lá, parece as igrejas de hoje, se a paróquia está lotada de fiéis e um se afastar, às vezes o padre é menos um problemático. E Jesus, ele faz a lógica inversa. Ele vai buscar essa perdida. Talvez nós precisemos entender essa lógica de Jesus. Essa lógica de procurar essa ovelha que se vai. O coração de Deus não é um coração humano, que prefere a segurança daquilo que tem. Aí fecha a mão bem, não vou perder essas 99. Ou seja, é um amor que não se mede. Ele,
Jesus de Nazaré, quando conta essa parábola, ele está dizendo, olha, aquela uma que saiu tem o mesmo valor das 99. A crítica que Jesus faz aqui é essa religiosidade que às vezes valoriza um mais do que o outro, ou valoriza o outro mais do que um, como diz a história. E você vê claramente, às vezes, nós com nossas igrejas preocupando pessoas aqui na internet, preocupados em ter like, preocupados em ter 10 milhões de visualizações, 50 milhões de visualizações, preocupados em obter um retorno, e desculpe pela palavra, de público, quando na verdade o que vale é comprometer-se com a verdade. Por isso que Jesus, ele escandaliza a comunidade quando ele fala, olha, ele deixou 99 lá e foi atrás daquela perdida. Só que ele não deixou as 99 perdidas, ele deixou as 99 guardadas no redil. Vocês não sabem o que é o redil, já expliquei aqui no nosso blog. Quem tiver aí, por favor, depois acesse o nosso blog, denonato.blogspot.com. Agradeço aí já pelo seu like, pela sua presença. E também você que está no YouTube, se inscreva no canal, pelo amor de Deus. E você que está no WhatsApp, tem um grupo do WhatsApp aí que segue a gente, que escuta a gente todo dia. Primeiro eu peço a vocês que, se puder, compartilhem. Lembrando a todos que Jesus, ele vem denunciando uma religião sem compaixão. Agora, uma pergunta que se faz, a gente tem que fazer, quem é a ovelha perdida naquele contexto? Quem é a ovelha perdida hoje em nossas comunidades? Talvez alguns suponham que a ovelha perdida é aquele jovem que às vezes está envolvido em certas coisas. Outros acham que a ovelha perdida é aquela moça que engravidou por ser mãe solteira. Outros acham que a ovelha perdida é aquele desempregado que infelizmente muitas das vezes não consegue um emprego. E outros ainda acham que a ovelha perdida é o pobre lascado, que às vezes está na porta da igreja com uma garrafa de cachaça. E essa garrafa de cachaça às vezes é a única motivação que ele tem para estar vivo. Talvez a ovelha perdida não seja nem eles, talvez sejamos nós. Nós que dizemos acreditar em Jesus de Nazaré e fazemos tudo diferente. Talvez a ovelha que se afasta do rebanho não seja a ovelha problemática. Problemático seja aqueles e aquelas que estão vivendo uma espiritualidade, uma religiosidade da exclusão. Uma religiosidade, às vezes, que nos causa até vergonha. Uma vez eu lembro da história de um padre, que foi até um trabalho que eu tinha um trabalho na época, né? Trabalhava no hospital, e o padre fez um show tão grande lá, tão vergonhoso, com um colega meu que estava do meu lado no atendimento, que depois eu chamei o padre e falei, padre, isso envergonhou a Igreja Católica. Outra vez foi um deputado que costuma ser tradicionalista, também foi lá, gritou, com uma cruz enorme no peito, maior do que essa que eu tenho aqui no meu peito, e gritando, querendo fazer show com a colega que é até evangélica. Ou seja, às vezes a ovelha perdida não é aquela que não está na comunidade, mas às vezes são aquelas que estão dentro da igreja fazendo que as outras se percam. E celebrar o Sagrado Coração de Jesus hoje não é cultuar um símbolo estático, não é você falar de um órgão do corpo de Jesus, é comprometer-se com o amor, porque o coração é aonde nasce o amor na nossa visão romântica. O amor que busca, que sofre, que carrega nos escombros dessa realidade em guerra, onde temos aí, de um lado, um dizendo, olha, não vou botar para não ter mais bomba. Todos nós sabemos o risco que é se uma bomba daquela pegar e explodir uma usina daquela nuclear, como será contaminada a região. Mas geralmente as pessoas preferem fazer o discurso, não, quem está certo, não tem quem está certo e quem está errado numa guerra. E lembrar dessa festa do Sagrado Coração de Jesus é lembrar também de ter misericórdia. É lembrar que a igreja ela tem que ter coração. Que a religião ela nasce de um coração. E a gente lembra na cruz, quando o soldado fura Jesus, do coração dele sai sangue e água. Esse sangue e água que sai do coração de Jesus representa para a gente os dois sacramentos, mas também representa as duas naturezas que nós temos, que nós somos chamados a receber, que ele tinha nele, e nós somos convidados a também viver nisso. O coração de Jesus, ele pulsa pela falta da ovelha perdida, às vezes expulsa pelas nossas práticas e exigências, pelo nosso egoísmo. Ele pulsa nessa guerra de terror que os homens fazem, nesse conflito direita e esquerda, onde um quer ter mais direito do que o outro, mais razão do que o outro. E ele pulsa sangrando ainda
por homens e mulheres que às vezes estão nesse momento em situações que não vale nem a pena contar. Bom, e eu paro por aqui, peço a você que deixe seu like, compartilhe esse vídeo, faça seu comentário, se concorda, se não concorda, e Deus nos abençoe e nos ajude. Eu sou Daniel Nonato. Senhor.